Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra, mais uma reflexão, e gostaria muito de compartilhar com você neste dia. O tema de hoje está bem bacana. O tema de hoje é: não se perturbe a vossa alma. Declare: fora medo. E para falar de algo dessa natureza, eu gostaria de convidar você a estar bem pertinho, me acompanhar até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração. E para sustentar esse tema, eu gostaria de convidar você agora a uma breve leitura no livro de Mateus, primeiro evangelho, capítulo 25, verso 14, uma leitura um pouquinho extensa, mas é necessário para que a gente possa refletir sobre a palavra do Senhor neste recorte. Então vamos à leitura. Diz assim: pois será como um homem que ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou o outro 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegou, por fim, o que recebera 1 talento. Disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeasses, ajuntas onde não espalhasses, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10. Portanto, todo aquele que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali há choro e há ranger de dentes. Bom, o que eu queria trazer aqui para vocês já de pronto. Primeiramente, eu queria me relacionar com esse recorte, com esse trecho, com essa época, com essa cultura, com esse grupo que estava Jesus discursando, porque aqui já tem aqui, primeiro, compreender o que estava acontecendo. Aqui tem uma ilustração, tem aqui uma parábola, né, para poder então, sempre que Jesus trazia uma parábola, ele tinha uma intencionalidade de trazer algum tipo de ensinamento. Mas aqui tem uma coisa interessante. Primeiro, eu queria convidar você a pensar que o que nós estamos falando aqui nessa primeira parte diz respeito a um outro universo, a um universo de Deus, a um universo espiritual, a um universo de alguém que resolveu percorrer uma trajetória com Deus, se envolvendo com as coisas do universo espiritual. Bom, aqui está dizendo, né, que para um deu 5, 2 e 1, aqui Jesus vai ilustrando, né, como que vai ser, né, independente de quantos talentos você tem, o interessante que é o que você vai fazer com eles. Então, o que recebeu 5 fez um bom uso, e aí ganhou mais 5, entrou para o gozo eterno. Aqui está se referindo, obviamente, está fazendo uma alusão, né, à salvação, né? É aquele que cumpriu a sua passagem conforme o figurino,
e entrou para o gozo, entrou para a vida eterna. Pós-morte, nós iremos dar continuidade no processo para aqueles que crê em tudo aquilo que Deus traz por meio da sua palavra. Aqueles que herdarem a tua salvação, aquele que o seu nome está escrito no livro da vida. Bom, e aí voltando aqui, diz que aquele que recebeu 2 também cumpriu a sua trajetória e entrou para o gozo eterno, ganhou sua salvação, e é isso. E agora os nossos olhos, as nossas luzes vai cair sobre aquele que recebeu 1 talento, que ficou com medo e enterrou o talento. Sério, vamos falar sobre esse cara. Bom, o que me chama a atenção que é o seguinte, que a recompensa, tanto para o que ganhou 5, para o que ganhou 2 e para o que ganhou 1, era a mesma, era a salvação. Né? Às vezes nós achamos que aquele que tem mais, né, glamour ou mais... protagonizou muito mais coisa, fez muito mais coisa, vai ganhar outros benefícios além da salvação. Quer dizer, a salvação está aqui, agora o que vai acontecer sim, cada um vai ser julgado pelas suas obras, para saber que tipo de obra você fez, se é de ouro, se é de bronze, se é de palha. Isso, quando passar ali pelo maçarico, a gente vai saber que tipo de obra, tem ali uma espécie de teste para saber que tipo de obra você fez. Certo é que a palavra diz aqui o que me chama a atenção, porque na linha, na direção do mundo, quem produz mais é o mais aclamado e sempre tem muito mais benefícios. E no reino de Deus as coisas são diferentes. O olhar é diferente, é tudo na linha, na direção contrária. Então eu queria dizendo que um recebeu 5, 2 e 1, mas a recompensa seria igual para todos, a salvação, entrar para o gozo eterno. Bom, então esse é o primeiro ponto. Agora, segunda coisa que eu queria trazer, as luzes aqui. Primeiro eu quero falar um pouco dessa questão do medo. Aqui, eu não estou falando de um medo, aquele que você vai, né, de fato fazer uma entrevista e aí aquele medo que gera no coração, porque você sabe, você localiza, é uma coisa pontual, é aquele medo que você com medo de estar errado, de não corresponder como deveria corresponder, não conseguir passar no teste. Eu não estou falando disso, eu estou falando de um medo que é aquele medo paralisante, que você não consegue prosseguir na vida. Esse cara, ele olhou para o tamanho da responsabilidade que estava sendo entregue nas mãos dele. Ele olhou para os recursos que ele tinha e ele chegou à seguinte conclusão: eu não tenho capacidade para cumprir algo dessa grandeza, dessa natureza. E aí ele então resolveu enterrar. Essa é a ilustração desta parábola. E aí, no final, ele pede a sua salvação. O que está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: eu não conseguirei percorrer esse caminho sendo um servo do Senhor, cumprindo aquilo que esperam de mim, contribuindo com este reino, fazendo a minha parte. Em outras palavras, ele está dizendo justamente isso. E ele enterrou, então preferiu enterrar. Essa é a ilustração que fica para a gente aqui dentro desse texto. E aí chega o Senhor dessa seara, e aí está se dizendo naquele final, no julgamento, quando ele chegar diante de Cristo, que aí ele já vai estar na condição de juiz, ele já vai ali ser reprovado pelo ato que cometeu. Então, bom, o que eu queria trazer aqui em relação ao medo? Bom, é muito interessante. Quando você olha para cá, é uma coisa que parece simples, né? Parece uma coisa, por que não fez? Mas não é dessa maneira. A gente hoje, nesta geração 2022, né, neste ano, né, de 2022, a gente chegou num nível, né, de perturbação na mente, aonde as pessoas elas estão andando com medo de muitas coisas. Aqui o que está dizendo é que o que o medo provocou para esse cara. O medo, ele fez ele perder algo que no reino de Deus é aquilo que é mais importante. O que é o mais importante para aqueles que fazem parte do reino de Deus? O mais importante, aquilo que está no topo, é a salvação das nossas almas. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante, o mais belo. É aquilo que é mais valioso, é a salvação da nossa alma. Então, aqui, quando a gente olha para o mundo espiritual,
esse cara, nessa ilustração, perdeu aquilo que é mais valioso. Mas quando a gente olha para o reino natural, o reino dos homens, muitas pessoas estão perdendo coisas valiosas por conta do medo. E não é porque você queria ter medo, é que não consegue controlar a entrada deste medo. Este medo que tenta invadir a sua mente logo quando você acorda e tenta construir no seu interior muitas coisas que vai para a direção do campo negativo. Então isso é muito complicado. Você está ali, começa com um pensamento e esse pensamento vai alargando. Daqui a pouco você está tensionado, todo o seu corpo. Daqui a pouco você está com o coração acelerado. Daqui a pouco está com dor de cabeça. Sabe aquele medo? Aí o medo ele vai alargando. Às vezes esse medo está instalado justamente em alguma coisa que você está guardando. Né? Você está guardando uma resposta e essa resposta pode colocar em risco a sua própria saúde. Às vezes você está esperando ali, você está esperando, sei lá, você está com medo de viver, sei lá, de ficar doente, você está com medo de perder tudo que você tem e aí você voltar a estaca zero. Você está com medo de as pessoas descobrirem que você de fato é alguém que vive com muita insegurança. Às vezes a gente está com medo de sujar a nossa própria reputação. Às vezes você está com medo de, por exemplo, perder o emprego. Ou para aqueles que perderam o emprego, o medo é acreditar que o inimigo tenta colocar na sua mente que você nunca mais vai ser recolocado no mercado de trabalho. O medo de não passar naquela entrevista, o medo de não passar naquela faculdade, o medo de não corresponder àquilo que os seus pais esperam de você. Às vezes o medo de você não vencer na vida. O medo de a sua vida, ao invés de florear, ela afundar de vez. O medo de voltar para o entorpecente, ou o medo de não conseguir sair mais dessa coisa que você se meteu, se relacionar com o entorpecente e agora você está completamente viciado e não consegue sair, ou com a bebida. O medo de perder o namorado, o medo de acabar o casamento, o medo de não conseguir mais o respeito dos seus filhos, o medo dos seus filhos se perderem, o medo, são tantos medos e o inimigo tenta colocar na mente o tempo todo essas preocupações. E aí quando entra o medo, a gente vive em uma insegurança absurda. Porque aí entra primeiro a ansiedade, que você fica pensando nisso, aí você está sempre um passo à frente, uma semana à frente, um ano à frente, e aí o que isso você perde? Você só está perdendo, porque quando nós se relacionamos com o medo, além de tudo isso que provoca no corpo, essas tensões, dores de cabeça, inflamações, você fica completamente angustiado. Aí a ansiedade em tentar acalmar o coração, ou resolver o seu problema que ainda não foi resolvido, e aí essa ansiedade de não ficar se relacionando com isso, está sempre à frente, com o olhar focado, buscando a sua solução que ainda você não encontrou, aí você vai perdendo os benefícios. Aqui se perdeu a salvação, mas tem gente que perde a paz, aí perde emprego, perde o relacionamento, perde tantas coisas porque não consegue mais prosseguir na vida, é um medo paralisante. Porque quando você está ansioso, você perde a visibilidade daquilo que está acontecendo em sua volta. Momentos que você podia estar desfrutando com muita alegria, você perde por conta dessa ansiedade. Então, quando você está se relacionando com medo, você perde a oportunidade de viver um dia com paz, com alegria, e aí você só vai externando, não só no corpo, mas somatizando no corpo, na mente, mas você vai exteriorizando isso, esse desespero total. E eu quero dizer para você que não é uma coisa fácil, é uma guerra na mente todos os dias. Mas declare, a Bíblia fala que quando há medo, ainda não fomos aperfeiçoados no amor. Então, o que diz
E é uma coisa muito interessante. Então nós temos que se relacionar com Deus. Acorde de manhã, coloque na sua mente, faça uma higienização toda hora. Você tem que cortar isso toda hora. Toda hora que vir um pensamento ruim, você declare em alta voz: Satanás, você está destruído, a minha vitória está certa. Comece a clamar pelo nome do Senhor. Não deixe esse pensamento ganhar força, alargar dentro da tua mente, da tua alma, do teu coração. Não faça isso. Vai cortando, muda o pensamento, muda o foco e se relacione com Deus, porque diz que a gente precisa ainda se aperfeiçoar no amor quando há medo. E aí, Romanos 5,5 diz assim: essa esperança não nos deixe não nos deixe decepcionado, pois Deus derrama o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Agora, o que me chama a atenção é assim, essa esperança não nos deixe. Essa esperança, começa com a palavra esperança, porque quando você se relaciona com Deus, você está acendendo a esperança. Eu vou ler novamente, olha só. Essa esperança não nos deixe decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo. Então, se relacione, não deixe de se relacionar com Deus. Expulsa isso. João 14,1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É por meio da fé, e quebrando isso por meio da fé. Quando vir um pensamento ruim, corta ele. É um exercício que vai ser um pouco cansativo, mas nós temos que ir cortando. Não ficar preso nesse pensamento. Muda o foco, vai orar, declare que esse pensamento que tem que bater em retirada. Crê em Deus, utilize a sua fé. E você vai vencer. Acorde e decida que você vai ter um dia maravilhoso, extraordinário, e vai vencer, e o dia vai ser belo. Coloque seus olhos naquilo que é extraordinário, e aí sim você vai viver algo sobrenatural. Creia em Deus, não dê oportunidade a esse mal. Aqui ele perdeu a salvação. Tem gente perdendo tantas outras coisas por conta do medo. Mas nós não podemos, porque somos mais que vencedores. Creia nisso e Deus vai te ajudar.